te dissesse que os seus pensamentos, mesmo os mais pequenos, automáticos, né? Eles podem estar aí dirigindo as suas escolhas, o seu humor e até os seus relacionamentos sem que você perceba. Gente, na TCC a gente chama isso de pensamentos automáticos, tá? São aquelas frases que aparecem aí na sua mente sem convite, sem filtro e com muita força, tá? São aqueles pensamentos rápidos, involuntários e geralmente tendem a ser negativos, tá? Aaron Beck, né, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, mostrou que esses pensamentos, eles ativam emoções intensas como medo, vergonha, culpa, tristeza, né? E essas emoções acabam aí definindo seus comportamentos. Vamos ver um exemplo para a gente entender como é que isso funciona? Então, digamos aí que você manda uma mensagem no grupo aí da sua família e ninguém responde, tá? Que possíveis pensamentos automáticos podem rondar a sua cabeça? Talvez venha aquele pensamento, eu tô sendo ignorada, ignorado, né? Será que eu falei alguma besteira? E aí, que tipo de emoção, né? Talvez surja aí para você. Talvez você se sinta rejeitado, raiva, vergonha, talvez você fique um pouco tímido, tá? E que comportamento? Comportamento provável você teria diante dessa situação se você tivesse esses pensamentos e sentisse essas emoções? Talvez você ia se afastar, ficar mais quieto no grupo da família, não ia mais postar nada, talvez você ia ficar remoendo nessa situação o dia todo, talvez você ia lá, apagaria a mensagem ou até mesmo você sairia do grupo. Agora pensa comigo, será que esse pensamento ele é verdadeiro ou ele é só um reflexo da sua insegurança, da forma como você enxerga a si, aos outros e ao mundo? Então é isso que esse desafio de 30 dias para mudar e a sua mente vai te mostrar, vai te ajudar a enxergar, tá bom? Então, isso, né, inclusive me lembra de um pensamento automático que eu mesma tive, né, algumas semanas aí atrás, quando eu postei um conteúdo super importante, né? E eu não percebi que eu tinha escrito uma palavra de forma errada, né? Eu escrevi sensação e eu esqueci do N, olha só. E aí eu coloquei lá no Reels, né? Deixei, ninguém comentou nada, tudo mais. Até que o meu esposo enviou uma mensagem falando que alguém no serviço dele notou e comentou com ele o erro, né? Na hora veio o pensamento. Meu Deus, que burra. Como é que eu pude errar? Como eu não percebi que faltava o N? Como eu cometi esse erro? Que vergonha. Parece bobo, tá? Mas olha o que esse pensamento gerou. Ele gerou uma imensa vergonha, uma sensação de incapacidade e vontade de apagar o post. O que eu fiz, tá? Eu fui lá e eu apaguei o post. Então percebe? Um pensamento de eu sou burra me gerou sensação de incapacidade, de incompetência. Logo, o meu comportamento foi apagar o post, tá? Mas aí eu pensei, calma, Gabi, vamos aplicar o que você ensina com você mesma, né? E a partir daí eu comecei a me questionar, né? Como o pensamento que foi ativado era o de que eu era incapaz, o que eu fiz? Eu comecei a trazer evidências de todos os outros conteúdos que eu já havia, né, escrito, gravado, postado e que não tinham o erro de português que eu cometi ali. Então eu resgatei na minha memória, né? Esse eu não fiz por escrito, você pode fazer assim também, mas quem está começando eu indico que escreva. Então eu comecei a resgatar na minha memória, né? Todos os outros fatores que me fazem acreditar de que eu sou sim capaz, né? Como concluir o técnico em contabilidade, concluir uma faculdade de turismo, fazer faculdade de psicologia, criar conteúdos, né, na internet, ensinar pessoas, atender e ajudar meus pacientes. E isso, tá? Eu elenquei só no âmbito profissional. Mas eu poderia, né, ter listado ali várias outras evidências da minha capacidade em outras áreas da minha vida também, tá bom? Percebe o que é que você precisa fazer nessa segunda etapa do nosso desafio de 30 dias para mudar a sua mentalidade, né? Então você não pode confiar assim de primeira no que você pensa, tá? Nos seus pensamentos, no primeiro pensamento que vem. Você sempre precisa questionar esses pensamentos. Principalmente, gente, se esses pensamentos, se a situação te gera uma emoção negativa, né? Uma emoção desconfortável, talvez você está triste, com raiva, ansioso, usa isso como sinal de alerta. Por que é que eu tô ansioso? Por que é que eu tô ansiosa? Por que é que eu tô angustiado, triste? É o seu sinal de alerta para observar os seus pensamentos, tá? Bom, e no desafio da semana 2, né?
questionar aí os seus pensamentos disfuncionais com perguntas socráticas, tá bom? Gabriele, o que são perguntas socráticas, né? Gente, na terapia cognitivo-comportamental, perguntas socráticas, tá? São perguntas usadas para ajudar o paciente a refletir aí sobre a validade e utilidade dos seus pensamentos, tá? Essas que eu acabei de citar, que eu fiz comigo, são perguntas socráticas, né? Eu comecei a me questionar qual é a evidência disso, por que disso, né? E elas não servem, tá, para dar respostas prontas, tá? Mas para estimular aí o seu raciocínio, provocar insight e flexibilizar a forma como você pensa, tá? E por que a gente chama, né, de socráticas? Gente, esse nome vem, obviamente, do filósofo Sócrates, né, que lá na Grécia Antiga não ensinava dizendo que era certo e que era errado. Ele fazia o quê? Perguntas, é isso mesmo, muitas perguntas, né? E com elas ele ajudava aí as pessoas a chegarem às suas próprias conclusões. Então, na TCC, nós fazemos o mesmo, tá? Ao invés de dizer, ó, esse pensamento ele é errado, nós usamos perguntas para ajudar o paciente a avaliar se o pensamento é realista, se é útil, se é coerente com todos os valores aí que ele tem para si. Tá bom? Então vamos à tarefa, chega de enrolação, a tarefa aí diária, tá bom? Da nossa semana 2. E essa semana, tá? Você vai começar a usar isso com muita frequência e a tarefa principal é você começar a duvidar aí da sua mente no melhor sentido possível, obviamente, tá bom? Então a proposta é você usar uma ferramenta, como a gente já disse, de questionamento socrático, que é uma forma estruturada de pensar com mais clareza e você sai aí do piloto automático. Tá bom? Como eu já expliquei. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na sua tarefa da semana 1, tá certo? Se você não sabe qual é, chegou aqui nesse vídeo, caiu de paraquedas, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo com o desafio da sua primeira semana para mudar esses pensamentos, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai lá nessa sua tarefa da semana 1, onde você registrou todas as situações e pensamentos que você teve durante aquela semana, tá bom? E você vai escolher um pensamento automático que você teve, né? Então, um exemplo, digamos que lá na sua semana 1 você teve o pensamento, eu sempre erro tudo, ou, vou me julgar se eu falar, sou incapaz, que é esse que eu questionei, tá bom? Você vai escolher lá da sua lista, que possivelmente tem vários, se você fez certinho o desafio, um pensamento, perfeito? Segunda etapa, você vai pegar esse pensamento, vai usar ali no mesmo bloco de notas que você anotou lá embaixo, você coloca semana 2, e aí você vai escrever esse pensamento novamente no seu planner, no seu bloco de notas, tá? Esse pensamento e mais 4 perguntas para você questionar. Pergunta número 1, anota aí, gente. Vai pausando esse vídeo e anotando, tá bom? Eu vou deixar elas aqui também, aqui embaixo, para ficar mais fácil para vocês. Quais são as perguntas que você vai utilizar para questionar esses pensamentos? Então, a primeira é, qual a evidência real de que isso é verdade? Tá bom? Então, será que eu tenho provas, né? Ou só tô no achismo? Pergunta 1, qual é a evidência real de que este pensamento que você vai questionar é verdade? Certo? Vou fazer bem devagar essa parte aqui no vídeo, tá bom? Se quiser, você coloca aí no acelerador, tá? Mas é que eu quero deixar bem claro para vocês. 2, a outra forma de ver essa situação, tá bom? Então, sei lá, um exemplo. Talvez, no exemplo da situação que você mandou a mensagem no grupo de família e ninguém respondeu. Poxa, será que eles estavam ocupados? Será que eles não viram a mensagem? Porque grupo acontece muito isso, né? A gente vai colocando um monte de mensagem lá, todo mundo vai falando e às vezes uma passa desapercebido, tá? Então, a pergunta 2 para você questionar o seu pensamento. A outra forma de ver essa situação, certo? Pergunta 3. Se fosse uma amiga, um amigo meu pensando isso, o que eu diria para ela? Porque normalmente a gente dá, né, um conselho completamente diferente para um amigo diante da mesma situação que a gente está vivendo. Para um amigo a gente consegue ser mais acolhedor, né? Mais afetuoso. Com a gente não, com a gente é o chicotinho ali e não quer nem saber, tá bom? Então você vai se questionar. Qual conselho eu daria para o meu amigo, para uma amiga, se ela estivesse nessa mesma situação? Será que eu faria o mesmo julgamento duro ou eu acolheria ela? Tá bom? Outra pergunta. Esse pensamento me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? E aí? Tá bom? Te ajuda ou te trava?
E aí, o que você vai fazer? Escreve as respostas, tá bom? Isso é o que chamamos de reestruturação cognitiva, tá? Isso faz parte da reestruturação cognitiva, que é como se fosse uma forma de reprogramar, tá? A forma como você interpreta aí a realidade. Eu mesma usei as perguntas socráticas, né, para esse pensamento. Lembra que eu tive? Eu sou burra, né, na situação onde eu escrevi lá errado. Então eu me perguntei qual é a evidência de que eu sou burra, né? O que é ser burra para mim? Primeiro eu preciso entender o que é ser burra para mim. Eu sou isso, né? O que eu diria para um paciente meu que estivesse passando por isso? Se um paciente viesse e me relatasse, Gabi, eu crio conteúdos para a internet e eu acabei escrevendo uma palavra errada. O que é que eu diria para esse paciente? Será que eu ia falar, nossa, como você é burro ou burra? Então percebe, aqui a gente já começa questionando, nossa, verdade. Eu acho que eu fui muito rígido comigo mesmo, tá? E aí eu também me questionei, esse pensamento me aproxima ou me afasta do meu propósito? Se eu ficar pensando assim, será que eu vou voltar a criar conteúdos? Ou vai me afastar? Tá bom? Na hora, gente, que eu fiz esse questionamento, a emoção mudou, né? Eu já tinha tirado o post do ar, tá? Mas eu não me senti incapaz ou burra por conta daquele erro, tá? Mas, gente, não pense que essa tarefa, ela não trará suas dificuldades. Talvez você pense, mas é verdade sim, né? Ou, dá preguiça de escrever tudo isso. Pra quê que eu vou ficar escrevendo tudo isso? Que saco! Né? E eu entendo, tá? Pensar dá trabalho. Pensar diferente dá mais trabalho ainda. Por quê? Porque você tem crenças ali. E você está começando a desconstruir essas crenças. Então, sim, já te aviso, vai dar trabalho, tá? Mas olha só, quando você escreve, você sai do emocional e você ativa o córtex pré-frontal, tá bom? Responsável aí pelo raciocínio e pelo planejamento. Né? E usar essas perguntas é como se você colocasse um advogado de defesa para argumentar com a parte crítica da sua mente. Então você começa a argumentar, tá? Isso é o que te ajuda a mudar de comportamento, tá? Agora que você está começando aí a duvidar desses pensamentos, e eu bem espero isso, que esse desafio te possibilite pelo menos duvidar dos pensamentos disfuncionais que você tem. Eu acredito que você já vai estar começando a se libertar do medo, da culpa, da comparação, tá bom? Continue anotando, continue se observando. Isso não é só um exercício mental, tá bom, gente? Isso, outra coisa, não é um exercício que eu, vim aqui, dá na internet. Gente, funciona, tá certo? E só para deixar claro, né, eu não tô aqui como quem já venceu todos os pensamentos sabotadores. Eu tô aqui como quem também tá fazendo esse desafio dia após dia, tá? A diferença é que eu aprendi a não acreditar em tudo que eu penso, né? E eu quero te mostrar como fazer o mesmo, tá bom? Então, recapitulando, pegue um dos pensamentos que você anotou na semana 1 do nosso desafio. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar aqui na descrição. Você vai realizar as seguintes perguntas para si mesmo com base nesse pensamento disfuncional, tá bom? Que você está tentando mudar. Qual a evidência real de que isso é verdade? Há uma forma de ver essa situação? Se eu fosse um amigo ou uma amiga minha, se fosse uma amiga, né? Se eu não. Se fosse uma amiga sua, um amigo seu pensando isso, o que é que você diria para ela? E esse pensamento me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ter? E se você topa esse desafio, comenta aqui abaixo. Eu tô dentro do desafio, tá bom? Para que eu possa saber que você tá comigo nessa. Certo, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.